Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos agora diante, no livro de Gênesis, do momento em que os filhos de Jacó, de Israel, vão para o Egito. Aqui começa toda a história do povo de Israel que cresce no Egito. Com a bênção de Deus, eles vão cada vez mais, eles crescem mais que os egípcios. E lá no futuro vai gerar uma inveja e ciúme dos egípcios. E quando muda o faraó, começa a perseguição. E o povo de Israel se torna escravo. Aí vem toda aquela história, suscitar Moisés e assim por diante. Então agora vocês estão tendo mais ou menos a ideia de todo o processo de salvação pensado por Deus, né? As 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. As 12 tribos que ficam escravas do faraó, do Egito, e Moisés é mandado para libertar o povo, e 12 apóstolos do povo que está escravo do pecado. Muito belo quando você consegue fazer uma análise do Antigo Testamento sempre em vista do Novo. E esse salmo belíssimo, que a gente não pode deixar de falar um pouco, inclusive seria bom rezar hoje, né? Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás com segurança, em segurança. A verdadeira segurança só Deus dá. Uma das coisas que as pessoas buscam fortemente quando não tem Deus é uma segurança, uma falsa segurança, né? Ou dinheiro, ou um emprego, um concurso. E depois, com o tempo, ela vai vendo que isso na verdade não leva a tanta segurança. Há muitas situações que escapam, né? O simples fato, por exemplo, se você tem um filho que está estudando fora, ou você não dá segurança nenhuma a eles, nada. Então, tudo é uma falsa ilusão de segurança, enquanto que aquela senhora, eu falo, a senhorinha é a caricatura da pessoa que se entrega totalmente a Deus. Aquela senhora que está de joelhos em casa, faz o seu trabalho de casa, que educa a família na fé, né? Ontem na formação eu falei do papel da mulher extraordinário na família. Porque alguém perguntou quem tinha mais pecado, a Eva ou Adão. Ambos tinham. Mas eu questionei, por que Adão pegou rapidamente o fruto proibido? Vocês viram que ele nem questionou? Por que ele não falou, peraí, Eva, que a mulher tem a capacidade de levar ou para o pecado ou para o bem. E o demônio sabe, isso na família é muito forte isso. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Quanto mais nós formos educados para saber que Deus nos faz felizes, um treinamento bom é quando você está com tristeza ou angústia, naquela hora fala, Jesus, me faz feliz. Independente do que vai acontecer fora, me faz feliz. Não peça tanto para mudar a situação naquele momento. Mesmo com o problema que você está passando, peça o dom da felicidade. E você vai começar a viver um pouco desse mistério, né? Que a felicidade vem direto de Deus para nós. O Senhor cuida da vida dos honestos, e a sua herança permanece eternamente. Quantas heranças de quem não pôs a sua vida em Deus é destruída em pouco tempo depois, né? Primeiro já começam as brigas. Já aqueles que buscam a Deus fortemente, em primeiro lugar, Deus põe a mão e abençoa as gerações, né? Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos da penúria saciados. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Isso é um salmo antes da vinda de Cristo, e já está profetizando o céu, né? Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Olha, amigos.
Dei verbum, Deus fala conosco como que fala a um amigo. Ele está no meio de nós, né? Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus, Ele os protege no momento da aflição. Aqui não fala que nós não teremos aflição. Diz que protege no momento da aflição. Essa é a chave. Todos os dons e virtudes de Deus servem para o momento da provação que quem não tem Deus não tem. A fortaleza, a sabedoria, né? Aquela capacidade que o José teve de entender o projeto de Deus para perdoar os irmãos. Não se preocupem. Deus me mandou para cá para salvar a nossa família. Se você está cego no ódio ou na tristeza, você não vê o projeto de Deus. E no Evangelho, a dura realidade. Vos mando como ovelhas no meio de lobos. Nós somos as ovelhinhas no meio dos lobos, né? Cada vez mais a situação se torna mais dramática na nossa sociedade. Muitas coisas que a gente só lia no passado, em outras gerações, começam a escancarar na nossa frente. Perseguições, mentira, o povo não aguentará a sã doutrina, né? Não aguenta. O povo hoje, tem muita gente que não aguenta falar da igreja, falar da moral. Esse povo maquina contra a igreja e contra os membros da igreja. Principalmente sacerdotes, né? Cada vez mais as perseguições aumentam. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. Infelizmente, no Brasil já tem acontecido tanto, né? Tem uma escola em Belo Horizonte que fez o vídeo contra a ideologia de gênero e foi processada fortemente. Uma escola cristã. Cada vez mais estão querendo calar a nossa boca. E calam a nossa boca usando o quê? O quê? Os poderes políticos, as leis, o judiciário. E vem aqueles que são lobos em pele de cordeiro, que tem também dentro da igreja. Não, padre, não mexa com política tanta política. Não mistura, não faz isso. Reza. Ah, é? Até quando? Até as gerações serem corrompidas nas formações da escola e da universidade, como já estão? Vê a massa de uma manobra dos jovens hoje, quem estão nessas manifestações macabras. Vai na Argentina, quem são que estão fazendo aqueles teatros a favor do aborto? Jovens, que foram manipulados pelas leis que vão mudando nas escolas, cartilhas. Até quando? Até quando não puder mais rezar? Quando as igrejas foram fechadas ou perseguidas, como na China, em Cuba? Não se iludam. Não se iludam, não baixe a guarda. Precisamos lutar o tempo inteiro para esclarecer o povo politicamente. Antes que seja tarde demais. Antes que não sobre nada. Nada. Nós estamos vivendo o momento mais dramático que eu já vi na minha... Sim, que eu poderia imaginar. Há 10 anos atrás, eu não podia imaginar o que estamos vivendo hoje. É assustador. Assustador. E que fique bem claro. Movimentos esquerdistas são anticristãos. Se você é esquerdista desses partidos, converta-te. Não é cristão. Caramba. Não misture acabou de entrar aqui esse partido mais famoso da esquerda lá em Santa Catarina, um processo contra a escola que tirou a linguagem neutra.
Linguagem neutra, aquela estupidez. Todos. Como é que você vai ensinar um absurdo desse na escola? Eles agem o tempo inteiro para a imoralidade, para destruir a família, para destruir os valores cristãos. O tempo inteiro. Os coitados dos homossexuais, usados de massa de manobra, criam todas essas manifestações contra a moral. Depois, sabe o que fazem? Vai na China. São assassinados, somem. Vai na Rússia, se tem espaço. Vai em Cuba. Depois são trucidados. Aí sabe quem que vai acolher para não ser morto quando tiver já o Estado totalitário? Com certeza a igreja, que foi sempre atacada. Sempre atacada. Não se iludam. Estamos numa guerra. E ai de vocês, se não lutarem. Porque além de sermos atacados pelos lobos, além disso, se você não luta, não se esqueça da fala de Jesus. Quem não testemunhar o meu nome diante dos homens, eu também não testemunharei. Isso é uma fala forte. Se você lava as suas mãos, Jesus também lava. Está na condição. Mas se você luta por Ele, Ele lutará por você. Ele já deu sangue por você. Outro dia eu escrevi na internet, uma mulher que escreveu: padre, não pare. Eu digo: só paro se me pararem. E ela respondeu sabiamente: os profetas nunca param. Mesmo martirizados, eles estão sempre na ativa. Mesmo presos. Olha, para mim foi a voz de Deus, né? Os leigos sabem. Não, padre, os profetas nunca param. Nem na cadeia, nem no martírio. Estão sempre em atividade. Deus nos abençoe nessa luta. Assim seja. Ofertório.